Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um programa do Fuck Up Night. Hoje tô aqui com o parceiro, amigo, sócio, empreendedor, Rogério, amigo, tamo junto. Tamo junto. Eu lembro que há muitos anos atrás você falou assim, porra, um dia eu vou trabalhar contigo. E aí eu falei, não, eu tenho meu negócio aqui, me deixa em paz. Falou, não, mas a gente um dia vai empreender junto, quero comprar você. Eu falei, porra, bicho, mas eu não tava muito à venda, não. Mal sabia eu que o jogo ia andar. Exato, olha aí. Tinha um plano maléfico. E, cara, estamos aí hoje junto em algumas empreitadas, né? Não só em uma. Algumas mesmo. E todas dando bom, né? Todas dando bom. Impressionante. Acho que é bom que quando a gente se desenvolve, né? A gente aprende a questão da senioridade, a questão do desenvolvimento. Inclusive tem um outro programa aqui, já puxando gancho aí, que vai estar gravado aqui no link sobre contratação, senioridade, né? Esse programa é legal. O último do Lancei foi isso, que tem o Chex, o Hugo e eu. Estamos gravando. Esse é o último de alguns vídeos atrás, porque esse vídeo vai estar no futuro. Vai estar aí, uma hora vai chegar, vai ser antes desse, então você já vai ter visto. Exato. E obrigado por estar vindo aí contar essa história, porque a gente está sempre batendo papo, ouvindo os outros, fazendo pergunta ruim. E hoje é a vez do Rogério cair e falar sobre as cagadas. Muitas cagadas. Exato. Então, eu que agradeço o convite, obrigado aí por convidar. E, vamos nessa. A primeira pergunta que eu faço aí, que é até para criar um pouquinho de contexto, de história e tal, como é que você fez para chegar onde você chegou, né? O que te fez chegar, estar sentado nessa mesa aqui hoje e eu pensar ali na história da Pro Bono, né? Que é a startup que a gente conhece. Conta a tua história, né? Como é que você chegou nesse momento? Tá. Eu sempre soube que eu queria empreender. Era uma coisa assim que de jovem eu já tinha vontade de fazer, eu já achava massa, me chamava para isso. E aí com 18 anos eu abri a minha primeira empresa, que chamava, né, o Guia Intercâmbio. Então ajudava as pessoas a fazerem intercâmbio. Depois eu tive um restaurante de comida vegana. E tive, né, na verdade, antes disso, tive um escritório de advocacia com contabilidade. A gente fazia várias áreas ali dentro. E aí, do escritório, foi quando surgiu a vontade de entender sobre empreendedorismo na parte startup. Então, foi aí que eu comecei a conhecer mais essa parte startup. Mas tu teve um cliente nesse universo para te apontar para esse caminho? Por que isso? Por que sair do tradicional e ir para startup, é isso? Isso. Assim, lá no escritório, é um escritório já consolidado, que eu entrei, o escritório já tinha 50 anos, algo assim, e muitos clientes. Então eu entrei para estruturar, tinha muitas oportunidades de melhoria, tinha feito bastante delas lá dentro, tinha dado certo, era assim, muita coisa positiva funcionando. E aí a gente vai querendo mais, né? Usar mais. E aí eu quis criar uma área de inovação lá dentro. O pessoal não gostou muito. A galera não gosta de sair da zona de conforto, né? Não foi aprovada a área de inovação. E aí eu quis criar um outro projeto, então, que foi uma startup. Só que só eu chamava de startup. Porque não era startup, até nem eu sabia que era uma startup. E aí, quando eu estava no escritório que... eu fui fazer esse projeto de startup, eu fui fazer da mesma forma como eu fazia as outras coisas. Eu pensava numa ideia, estruturava aquela ideia e ia levando ela para frente como se fosse funcionar. E como lá dentro várias coisas estavam funcionando, estava dando certo os projetos que eu estava fazendo, quando eu fiz essa startup que chama JustApp, inclusive tem matéria sobre ela aí na internet, de coisas que eu vou explicar mais para frente. Quando eu fiz esse projeto, o pessoal do escritório gostou e comprou a ideia. Então a gente fez um acordo que eles teriam 70%, então já ia erro número 1. Mas eles... A Table foi pro saco já na entrada. Já na entrada. Eu nem sabia como é que funcionava e eu achava que... Eu tinha 1% do escritório. Uhum. Então eu já não tinha ação, já estava acostumado a ter pouca. Para mim ter 30% era assim, ter muito... Né? E de uma empresa que vale 1.200.000, aí já calculava quanto que eu tinha, contas que nem fazem sentido, né? Porque 30% de nada é nada. E aí peguei esse 1.200.000,
contratei... Peraí, tu pegou um investimento do escritório? De 1.200.000 para poder abrir essa startup. Ok. Para abrir a JustApp. E aí, só que a JustApp era assim, totalmente minha ideia, minha cabeça, diante do que eu tinha aprendido dentro do escritório. Então lá no escritório a gente já estava vendendo super bem. Eu tinha uma ideia de que todas as áreas tinham que se pagar dentro do escritório. Então, setor de contas a pagar tinha que se pagar, contas a receber tinha que se pagar. E a gente aproveitava esses momentos para vender outras coisas ali dentro. Atendimento tinha que se pagar. Então, várias áreas estavam funcionando super bem. Estavam vendendo, a gente estava com um fluxo de vendas bom. E aí eu pensei, por que não pegar um aplicativo? Na época tinha saído assim, ter aplicativo, né? Estava bem alta. Então eu queria ter um aplicativo que a pessoa pudesse entrar, entender o direito dela e contratar uma ação ali diretamente por ali. E que não precisasse ser o escritório que ia executar. Eu estava querendo já fazer um movimento de saída do escritório. Então eu peguei as teses que mais as pessoas entravam na justiça e coloquei dentro, né? Contratei uma advogada para catalogar e colocar dentro do aplicativo. Contratei... Você já começou direto pro aplicativo. O cara ainda, antes de achar você, ele ainda tinha que baixar o aplicativo que ele não conhecia. Aplicativo. Não, foi assim, eu contratei uma empresa para construir o aplicativo, uma empresa para criar o branding, né? A marca, e uma empresa para divulgar a gente. E aí, nisso já foi, assim, uma grana, porque só a empresa para construir o aplicativo me cobrou 300 mil, que hoje a gente sabe que nem de longe é um valor para se fazer isso, né? E uma burrice muito grande, porque eu não acertaria na primeira, como eu não acertei na primeira. E aí eu acho que tem vários aprendizados que dá para conversar sobre eles, mas o que acabou acontecendo no final foi... Eu contratei essas empresas, elas entregaram, então a empresa de publicidade era uma excelente empresa de publicidade, ela fez a gente aparecer em vários lugares, então a gente tem matérias em lugares importantes que a gente apareceu. O aplicativo teve 5 mil downloads, então assim, consegui fazer as pessoas chegarem até o aplicativo, só que a gente teve 0 vendas. Então, nenhuma venda porque, né, eu nem tinha feito nenhum experimento de nada, eu construí da minha cabeça o aplicativo, e aí eu tinha gastado todo o dinheiro já. Então, na verdade, aí gastou 900 mil durante esse processo. Quanto tempo, mais ou menos? Acho que foi 1 ano que a gente fez. Nem isso tudo, uns 8 meses, talvez. E aí tinha gastado 900 mil e eu tive um problema de saúde. Logo assim, no meio do negócio, eu tive um problema de saúde e que eu tive que ficar no hospital, eu não podia sair. E um grande amigo meu, que foi meu primeiro estagiário, hoje é um grande amigo meu, que é o Vitor, ele viu a situação, viu que eu não ia sair do hospital cedo, e aí ele fechou tudo. E foi a melhor coisa que ele podia ter feito para mim. Assim, ele falou, isso aqui vai dar errado com certeza. Fechou tudo. E aí quando eu voltei, ele falou, fechei, não estava funcionando, tal, demiti o pessoal, não ia dar certo, eu nem sabia se ia voltar ou não. Então a gente fechou o projeto. E aí peguei o restante do dinheiro e devolvi para o escritório. E falei, realmente eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achei que eu sabia. Toma aqui o dinheiro de volta, obrigado. E aí foi isso. Então foi a primeira cagada. Eu acho que de lições disso que tem não trabalhar com ideia, a gente já falou isso bastante aqui, né? Uhum. Não é porque eu sou do mercado, estava 11 anos no escritório, já estava vendendo super bem, já estava fazendo vários golaços lá dentro, de várias formas diferentes. Não é por isso, não é porque estava assim que ia funcionar. Uhum. A ideia que estava construindo, eu acho que é muito mais fácil, inclusive, construir algo em cima de algo que já está construído do que tirar do 0 para 1, né? Do 100 para o 1000, 100 para 1 milhão, eu acho que é muito mais fácil do que do 0 para 1. Total. Então, eu acho que aí está um aprendizado. Outro aprendizado, a construção do software é a parte mais simples e não precisava ter gastado tanto dinheiro. Na verdade, o que eu precisava ter feito era ter feito um processo de aprendizado sobre a experiência do cliente ali dentro. Discovery total. Discovery, era isso que eu tinha que ter feito. Um discovery sobre um novo produto que não existia no mercado. Uhum. Então, quando eu não fiz esse discovery, eu chutei tudo numa aposta única, ela deu errado. E aí eu ia pegar os outros 300 mil que estavam faltando e botar numa segunda aposta, não ia funcionar. E aí não deu certo. Tem mais aprendizados, calma aí. Deixa eu lembrar aqui os aprendizados. Mas fala aí.
Não, acho que é importante levar em consideração que realmente ideia não serve. Não vou falar que ela não serve pra nada, mas ela te dá só a fagulha, né? Mas ela não pega fogo. Né? Você tem que ter outras coisas ali pra fazer as coisas saírem do chão. E é importante levar em consideração que tem que experimentar, né? A gente fica naquela ânsia, porque se eu fizer o melhor app, o melhor plataforma, o melhor site e tudo mais, tudo vira do outro lado, né? E isso é completamente distante da realidade. Quando a gente vai ver os números, a startup não vira antes de 3, 5 anos de desenvolvimento. A gente só vê a galera que estourou, né? Mas quanto tempo o cara demorou para chegar no estouro? Eu acho que um dos cases icônicos que a gente tem no mundo é a Netflix, que ninguém sabe que ela foi fundada em 97. Tipo, assim, é uma empresa milenar já. Ela já pro mundo da empresa, né? Ela é uma empresa de 1 ano, é uma empresa de 5 anos no mundo real. E assim, né? Vai crescendo. É uma empresa de quase 30 anos, é uma empresa, né, que já passou. Quem diria que uma locadora viraria uma das maiores produtoras de conteúdo, né, de cinema do mundo, sim. E demorou anos para isso acontecer. É o Discovery, né, que você tem que fazer bem feito, tem que estar participando. Teve uma outra consequência muito ruim para mim. Eu tomei 4 processos da OAB contra mim por conta disso, né? Porque na época era mais fechado, hoje já é fechado, na época já era bem mais fechado a questão de publicidade. Que hoje você pode compartilhar conteúdo jurídico, né? Você não pode fazer propaganda. Eu defendo você e tal. Essas coisas não pode, mas você pode falar sobre o direito das pessoas, pelo menos, né? Olha só que evolução. Tenho muitas críticas sobre o modelo que a OAB faz, mas eu entendo que o mercado é receoso e, sei lá, eu não tô aqui para falar mal da OAB nem nada. A advocacia me ajudou bastante. Então, na verdade, eu só tenho agradecimento a fazer, com exceção desses processos. Eu acho que eles não fizeram nenhum sentido. E eu fui condenado no ano passado, tipo, 2023, uma coisa já bem antiga. E eu acho que eles podiam ter olhado e falado assim, eu tava tentando inovar no meio jurídico, né? E um negócio que não funcionou. E não como publicidade, porque não era publicidade, eu não estava puxando para mim os processos e nem teve nada disso, né? Era mais uma educacional que tinha ali, que eu não entendia nada também do que eu estava fazendo na época. É interessante que de todo mundo que veio aqui, eu acho que a segunda ou a terceira história que tomou a porrada por não se atentar à legislação, né? A parte legal, não é todo mundo que passa por isso. Eu sabia, não é que eu não sabia, eu sabia. Eu só tava querendo ver onde ia dar. Foi na aposta. Eu falei assim, provavelmente eles vão me processar, mas se der certo, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se a OAB tira meu OAB e se o negócio der certo eu vendo e pronto, beleza. Agora, se dá errado, né? Eu não tinha pensado nessa parte. Ela acontece bastante também. Então, aí na hora que eu tava apresentando o JustApp, eu comecei a encontros de startup para poder falar sobre JustApp. E, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu amo a pessoa que eu era, mas eu era muito diferente dessa pessoa que eu sou hoje, com as falhas todas que existiram. E uma das falhas que eu tinha é que eu ia para os eventos só para falar. Eu não queria ouvir ninguém. Eu queria ir, fazer a apresentação, ver se alguém falava que era legal, para suprir o meu ego. E aí eu ir para casa e falar, nossa, as pessoas gostaram, vai dar certo. Sabe, tipo, era não conscientemente esse era o caminho, mas eu morria de preguiça de estar ali ouvindo os outros. E eu não queria participar daquilo, sabe? Eu só tava assim, tá bom, beleza. Tipo, e era chato também. As pessoas não sabiam o que estava fazendo. As apresentações não eram de pitch, era apresentação de tela. Então, se você já viu uma apresentação de tela, é a pior coisa que existe. O cara fala, é aqui nesse botão, você clica aqui, aí vai para essa tela aqui, e aí você vai... Aí você, velho, tô nem aí, não me importa, cansei de ver. Era assim as apresentações. A minha apresentação era assim. Né? Então, eram todas assim, era muito chato. E numa delas que eu tava lá no IASB Lab, o Henrique tava lá, da Coty. Assistindo a apresentação de tela. Assistindo a apresentação de tela de todo mundo. E aí, quando eu terminei, né? Eu fui assim, falei, posso ser o primeiro? É que eu tenho um negócio pra ir embora, porque eu só queria ir embora, né? Então, eu só queria apresentar e ir embora. Eu falei, posso ser o primeiro? Aí ele, claro, vai lá, você é o primeiro, tem horário, né? Então, beleza. Aí eu fui ser o primeiro, falei na hora que eu tava indo embora, o Henrique falou, me procura, e me deu o cartão dele. E aí ele falou, a gente tá com um programa de aceleração e tal. E aí eu entrei em contato com o Henrique.
E aí o Henrique é o Henrique, né? Aí começou um processo de transformação. A JustApp chegou a ser selecionada pelo programa de aceleração, só que eu tive esse problema de saúde. Eu recebi que a gente foi aprovado para o programa de aceleração só quando eu voltei do hospital e já tinha passado assim uns 3 meses, uns 2 meses, pelo menos, do que eles tinham mandado. Mas eles já tinham falado com a minha família, eles já sabiam do que estava acontecendo, entenderam super tranquilo. E aí, quando eu voltei decidido, eu falei, tô fora do escritório, eu quero sair daqui, eu quero outra coisa da minha vida. Lá pagava muito bem, era ótimo, assim, tava aposentado, garantido, só que eu era muito infeliz fazendo aquilo. E aí Fazendo o processo no escritório. Eu não fazia parte jurídica, eu fazia parte empreendedora lá. Né? Mesmo assim, você não gostava? Eu não gostava, porque era uma questão familiar e eu tinha muito conflito com a minha família, de uma forma não saudável. Quando você tem muita intimidade, passa, sabe, do ponto do saudável. E também se você é o irmão mais novo, vamos supor, eu não sou o irmão mais novo, mas se você é o jovem que tá chegando, sim, é tipo, tá, cala a boca e senta lá. Né? Só que você tá fazendo isso há 11 anos e o negócio tá dando certo e as coisas estão funcionando e você, toda vez uma confusão. E existe briga de ego, de vontades, nem todo mundo tá ali com vontade de fazer acontecer, cada um tá com um objetivo diferente, se desenvolver para uma coisa diferente. Eu acho que tinha muito da minha imaturidade e muito do ambiente que estava lá, que não era um ambiente saudável para mim. E aí eu voltei desse problema que eu tive e decidi abrir uma startup. Falei, não, agora é isso mesmo que eu quero da minha vida, eu vou sair do escritório. E comecei a pro bono, assim, em menos de 6 meses que eu voltei. Quando eu já conseguia sair de casa, eu voltei e comecei a abrir a pro bono. Chamei as pessoas que eu gostava e que eu achava que fazia sentido na época. E liguei pro Henrique. Falei, Henrique, quero ser acelerado. Aí ele, beleza, me conta aí como é que tá. Eu, não, fechei tudo e, assim, não tenho nada, né? Tô começando do zero. Ele, não, então não dá pra você ser acelerado. Calma aí, você precisa... você precisa fazer algumas coisas. E eu falei, tá bom, falei o que eu preciso. E ele me deu um checklist do que eu precisava para ser acelerado. Na época, acelerado investido, né? Eu queria um investimento dele. Aí eu tava com dinheiro, e aí peguei esse dinheiro e investi na pro bono, e queria o investimento deles também. Eu não tava mais querendo fazer coisas assim, de pegar dinheiro só do meu bolso e apostar na ideia, apesar de estar fazendo isso, que hoje eu já acho que também é um outro erro. Na verdade, se gera valor, eu não preciso colocar dinheiro. Sim. Como aconteceu aqui com a Lancei, né? A gente não colocou o dinheiro. Então, é isso que eu acredito de um negócio, que não precise. E dá. É difícil. É difícil. Eu acho que tem que ter mais consciência de que é possível do que fazer ser possível. Eu acho que essa transformação ela é interessante. Eu ouvi, sem querer interromper, eu ouvi... Não, por favor. Durante muitos anos... que era possível você vender sem ter nada, sem você ter algo físico. E eu achava isso impossível. E isso. E hoje, sei lá, 10 anos depois, eu já fiz tanto isso que não por ter um superpoder ou coisa do tipo, mas é porque realmente é possível. Você consegue vender. É um aprendizado, coisas, né? Se tem demanda para aquilo. Se tem a contrapartida do outro lado. Muitas vezes a gente não está vendendo porque aquilo não é importante para as pessoas. Não é porque a gente não sabe vender, sim, ou porque a gente precisa de um produto ou uma feature. Na verdade, nunca é porque a gente precisa de um produto ou uma feature. Sempre é porque a gente não vende porque a gente não sabe vender. Até porque tem a possibilidade de devolver o dinheiro. Sim. De falar assim, ó, não consegui fazer, toma aqui seu dinheiro de volta. Beleza. E aí aprendeu e desenvolveu, né? Pro próprio cliente, né? Pro próprio cliente, sim, toma aqui seu dinheiro de volta, porque eu só consegui vender, eu não consegui fazer. E beleza, o cara vai falar, pô, que pena, tal, mas você devolveu o dinheiro, tá em paz, né? Tudo certo. Mas você aprendeu a fazer a venda. E eu não sabia fazer venda. Eu estruturava áreas de venda que faziam as vendas. Eu fazia venda também na época de processo. Eu achava muito fácil vender processo de escritório. Porque a pessoa chegou com um problema. Eu não fiz o processo de educacional de que a pessoa tem um problema para ela entender quais são as soluções. Eu não fazia nada disso. O cara chegava já
a gente trabalhava com o sindicato, então ele já chegava assim, olha, meu patrão, papapá, isso e isso, beleza, vamos transformar. Quantas pessoas estão passando por essa situação? Todo o meu setor, qual é o tamanho do seu setor? Quem são essas pessoas? Vamos atrás delas, vamos fechar a venda, acionava o sindicato ajudava pra caramba, apoiava, a gente ia lá no local, levava um computador e uma impressora, instalava tudo na hora, fazia uma fila e vendia para todo mundo. Então, era um processo muito simples, porque a gente identificava pela demanda que vinha, que já vinha, né? Já num processo de venda onde você não tem nada, que você vai fazer a descoberta da venda, se aquilo é bom, né? Quem quer trabalhar com inovação precisa vender e entender como que funciona o processo de compra do cliente. Né? O nível de consciência do cliente, eu gosto muito dessa matriz, falo dela o tempo todo, né? 5 níveis de consciência do consumidor. Quanto tempo você explica, mas quanto tempo você demorou para descobrir esse negócio? Calma assim, quanto tempo? Eu descobri isso recente pra caramba. Tá vendo? A gente entender sobre a consciência das coisas, né? E eu acho que esse ambiente que a gente traz aqui é muito sobre isso. É de tipo assim, cara, aprenda sobre a base da estrutura das coisas, porque infelizmente o mundo dos negócios não tem estrutura nenhuma. Você é médico, você aprende a estrutura e depois você aprende o conteúdo que vem em cima. Você é advogado, engenheiro. Mas no mundo dos negócios não tem isso, né, cara? Não fala sobre a base de um comercial, a base de uma operação, a base de um desenvolvimento, nada disso, né? Infelizmente, é tudo muito aberto. Mas por isso, né, a gente demora muito tempo testando, errando, até aprender. Era isso aqui que eu tinha que ter feito. 5 níveis de consciência. Na Pro Bono, quando a gente começou, a gente vendia ação judicial direcionada, então era tese específica, botava na internet, tipo a Help que tem hoje aí na internet, outras que você resolve problema de aviação. A gente começou isso nessa época da Help também, 2017, os dois estavam começando, eles já eram fortes fora, eu acho, mas a gente estava começando aqui no Brasil. Começamos a pegar uma boa atração de crescimento e venda, mas eu cuidava do operacional e eu tinha um sócio ele que fazia essa parte de trazer o cliente. Então, ele que fazia o educacional do cliente. E eu não sabia fazer essa parte. E a gente teve um problema que ele saiu. E aí, quando ele saiu, que eu também não sabia, eu continuei desenvolvendo o produto. Que aí é o problema lá da Pro Bono, que eu posso falar também sobre o que aconteceu. A gente pivotou, né, mudou de entrega, porque eu não queria concorrer com os advogados e eu entendia que que esse formato a gente estava só fazendo venda para advogados, só que sabendo usar as redes que os advogados não sabiam. Então, eu não quis mais fazer esse caminho, a gente mudou, porque a gente tinha criado um software. Então, a Pro Bono, né? A Pro Bono foi essa segunda empresa que abriu, não sabia o que eu ia fazer com ela, e o Henrique falou, precisa ter vendas. Aí eu, beleza. Tava no Instagram e um amigo meu falando, essa empresa X aqui, absurdo, fez isso, eu já sabia que ele tinha direito. Eu mandei uma mensagem para ele falando assim, você tem direito sobre isso, só que eu tô abrindo uma startup e eu tô querendo experimentar. Se der certo, você deixa eu ficar com um percentual? Cobrei no êxito. Aí o cara, beleza. Tava com medo de cobrar valor, né? E ele não aceitar aquelas coisas de medo de botar valor no cliente. Então, acho que aí é um outro aprendizado, né? Que eu tive que ter, que se as pessoas não estão pagando, não vale nada. Dói, viu? Essa também dói. Essa dói, né? Porque a gente faz de graça achando que tá sendo super massa e não vale nada. E aí o Henrique falou, tem que ter cliente pagante. Se não for pagante, não vale. Aí eu falei, então eu vou querer 5%. Era nada na época, porque para fazer uma ação dessa, ia cobrar de 15% a 30%, tava abaixo da tabela da OAB, tava totalmente errado, mas com medo também de falhar, né? Aquele medo de não ser perfeito, aquelas coisas que a gente vai aprendendo, mas faz parte do processo. E ele aceitou, e aí eu comecei a procurar pessoas que tivessem esse perfil. E aí entendi que tinha que ter uma lista de leads, que eu tinha que ligar para essas leads, converter para a galera vender. E aí eu trouxe um pessoal para fazer isso, montei o setor comercial, não me coloquei nessa área e comecei a construir o software de distribuição disso. Por quê? Eu não tinha feito software nem nada, eu organizava tudo no meu computador. Na época não tinha muito bem essa parte de nuvem, né? Tinha esqueci o primeiro aplicativo, Dropbox. Tinha o Dropbox, mas eu não usava muito assim com frequência para distribuir
documentos. Porque eu tinha que organizar os documentos de cada processo, procuração, subestabelecimento de cada pessoa que eu distribuí. E aí um dia meu computador parou de funcionar, eu perdi todos os documentos de todos os clientes. Aí eu falei, já sei, agora eu tenho que construir um software. Aí a gente começou a construir um software, mas achei ótimo, assim, hoje acho ótimo que foi assim, porque isso é startup. Sim. Antes não era, mas aí começou a ser uma startup, por isso que a Pro Bono, ela é uma startup. E aí contratei uma pessoa, a gente começou a desenvolver o software para distribuir, armazenar arquivo. Esse software foi evoluindo com o tempo que a gente foi recebendo cliente, crescendo, desenvolvendo. E aí eu vi que não estava entregando valor, teve a saída desse sócio, pivotei o produto. Antes de ir para a pivotagem, de verdade, eu tô com uma reflexão, já tem um tempo já mastigando na minha cabeça. Você acha que o CEO tem que ser vendedor? 100% das vezes? Sim. Eu não queria antes, sabe? Eu não queria assumir que tinha que ser assim. Eu, na verdade, eu não me considero bom de venda. Eu já falei isso aqui, né? Eu não me considero bom de venda, mas tem que saber. Ou tem que estar com um sócio que sabe. Né? Então, mas aí, esse cara que sabe vender, ele é o CEO? Não. Não necessariamente. Tipo, pode ser uma dobradinha legal, pode ser assim... Eu acho que a forma como a gente faz é muito interessante. Sabe? Tipo, eu abro as portas, você faz o educacional, aí às vezes eu fecho, às vezes você fecha a venda. Né? Eu gosto desse formato. Apesar de que se precisar, eu fecho também. Eu vou fazer o educacional. Hoje eu acho que eu faço bem melhor o educacional. Né? Eu tenho cada vez ficado melhor no educacional. Mas quando são dois é mais fácil. Você falar assim, vou te botar aqui para conversar com um amigo meu que é especialista nisso. Você chega na reunião já com uma autoridade. E você não tá ali porque você quer, você tá ali porque o cara te chamou para você estar ali. Que é diferente de você fechar todas as vendas sozinho, porque aí você tem que conseguir a reunião, fazer o processo educacional, transformar aquela venda para você, que você é o especialista de tudo aquilo. Gera um atrito, né, com a pessoa do outro lado. Gera. Então, é bom fazer pelo menos dois, eu acho. Né, ter uma parte de venda assim de duas pessoas. Até o cara que é muito bom de marketing, por exemplo, ele vai trazer as leads lá da internet. Mas ele não vai botar no teu site e sair vendendo, né? Não é assim. Pode ser que isso vire um resultado final como consequência de automação. Mas o caminho que ele vai fazer ele vai começar a entender o que o cliente está fazendo, né, nos 5 níveis de consciência do consumidor, vai fazer o educacional do problema, das soluções, por que é a melhor solução, e vai jogar para algum vendedor fechar aquela venda. Então, bons sites, eu lembro da Mosquite, que é um CRM muito bom, que ajudou a gente bastante na época. Também sou cliente, fui, né? Quando eu chamo aqui, cliente Mosquite all the way. E eles, eu lembro quando eu entrei no site deles, estava olhando, aí eu queria ter acesso a um e-book, né? Na época eu tinha muito esse acesso a e-book. Cliquei para ter o acesso ao e-book, precisava botar meus dados. Botei meus dados, ainda estava no site olhando, recebi uma ligação deles. Tipo, velho, eu estava querendo conhecer o produto do cara, estava olhando na hora e ele me ligou. Pô, a probabilidade de me converter naquela hora era altíssima, né? Porque ele tá falando com um cliente que é que nem eu atender na loja, né? O cara entrou na loja, tá olhando a bermuda e fala, gostou? O que você tá procurando? Esse tamanho serve? Você quer outro tamanho? É você fazer esse ajuste. E eu tinha medo de falar com o cliente. Eu tinha medo de ligar para cliente. Mas tem que ligar. Minha Nossa Senhora. E tem que gravar, meu Deus do céu. Não faz sentido gravar. Que trabalheira. Nem vou escutar. E assim, tem que ligar, tem que gravar, tem que escutar, tem que fazer o resumo, tem que entender as objeções, tem que entender o perfil das objeções, tem que entender, pegar esse perfil e aí trazer essas objeções, trazer uma solução para elas ou excluir as pessoas que estão nesse perfil de objeção do seu pipe para você só falar com quem você vai vender, com quem realmente é o seu cliente. E entender que isso é um processo, que isso é uma descoberta que acontece, foi demorado para mim. Eu achava que vendas não era assim. Eu achava que vendas era uma habilidade, que o cara chegava e falava, e o outro falava, nossa, que genial, vou comprar. E não é isso. Esse é o pensamento de quem não entende vendas, como eu não entendia de vendas, que está sendo conduzido por um processo de vendas e está achando que não. Está só vendo algumas coisas e está achando que não está sendo conduzido por um processo de vendas. Eu acho que
a galera tem muito esse preconceito de achar que botou no ar, tá vendendo. E é completamente diferente disso. Na verdade, é muito longe dessa estrutura. Até o cara chegar a fazer a aquisição, né? Compra é confiança. Uhum. E como é que você faz uma pessoa confiar em você se você não fala com ela, se você não demonstra que você está gerando valor, que você está ajudando ela, que você está segurando, resolvendo um problema dela? Então, não adianta nada a gente ter um site, ter um Instagram. Apresentar o seu produto, pelo amor de Deus. Eu fazia isso, vamos para a reunião, vamos. Olha aqui o produto como que é. Você faz o login aqui, aí aqui você cadastra o seu processo. Porra, velho, o cara queria se matar. E eu já recebi essa ligação. E eu já quis me matar nessa ligação. E eu fazia igual. E eu olhava assim e falava, caraca, velho, tem que ter um jeito melhor, né? Aquele gotta be a better way. Sim. Tipo, tem que ter um jeito melhor. Não pode ser assim. Né? Então, é errando que a gente aprende, mas, pô, tem muita coisa pra mudar pra gente poder fazer uma venda correta. Ela é muito menos traumática, muito mais tranquila. Não basta coragem. É instintivo, você vai em todos os lugares. Desde que você nasceu, você entra num lugar, o cara tá te apresentando o produto. Ninguém quer saber qual é o seu problema, o que você precisa resolver. É instintivo. Todos os lugares que você compra, tudo na sua vida, você chega lá, oi, tudo bom? Ah, você quer comprar essa camisa? O cara nem sabe pra que você quer comprar, se é pra você, se é um presente, se... eu acho que hoje eu tô até melhor em vendas. Eu fui vender o carro da minha mulher, eu fui com ela, né, acompanhar lá pra vender. E era um Tinquecento, assim, pequenininho, antigo. E quando eu cheguei, a gente começou a conversar, tava a mãe e a menina de 18 anos e a irmã de 17. Uhum. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos vendo aqui o carro para ela, porque ela tá com muito medo de dirigir, para ela tá muito complicado. O outro que a gente comprou 0, ela vendeu porque ela não usava, mas a gente falou que só vai comprar se ela for usar. Aí ela falou assim, eu não sei se eu vou usar, já tô falando. Tipo, aí eu, beleza, entendi como é que eu vou vender. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, senta aqui no motorista. Aí ela sentou no banco do motorista. Eu falei assim, olha só, eu vou te mostrar como esse carro é incrível para quem tá começando. Tenta ligar o carro sem pisar no freio. Era um carro automatizado, aquela manopla que não é manual nem automática, é um automatizado. Vira a chave. Aí virou, eu falei, tá vendo que não liga? Não adianta, não liga. Aí beleza, agora pisa no freio, agora não tá no P, tá na marcha engatada, tenta ligar. Não liga, você viu que não liga. Não vai dar aquele solavanco pra frente, beleza? Beleza. Agora, vamos colocar aqui normal, viu? Tirei todos os medos dela de ligar o carro. Porque esse era o medo dela, ligar o carro. Aí ela, na hora que eu saí de lá, eu falei, tá vendido, certeza. Eu sabia que tava vendido. Por quê? Ela tinha perdido o medo de usar o carro. Uhum. O problema dela não era ter um carro novo, porque ela já tinha tido um outro carro. Mas ela tinha medo de usar o carro. Eu não fui vender, olha essa roda, olha só esse vidro. Não, isso só rodou porque você rodou o spin antes de fazer a apresentação, né? Tipo, entendeu? O que o cliente quer, por que ele está fazendo aquela compra, né? Qual que é o problema que ele tem. E depois você apresenta. E você pode apresentar, inclusive, a roda, apresentar que o carro brilha no escuro. A não ser que... Contando que aquele é o problema do cara. Uhum. Aí você apresentou justamente as funções que resolvem o problema daquela pessoa. Exatamente. O que eu queria mostrar pra ela olha, é seguro. Você vai conseguir andar. E ela tinha já, acho que 8 meses que não dirigia. E ela falou assim, eu não quero sair pra dirigir. Uhum. E ela saiu pra dirigir, porque ela se sentiu confiante. Então, ela saiu pra dirigir, falei, velho, tá vendido. Ela saiu pra dirigir. Ela foi andar com o carro com a mãe já queria que ela comprasse, já tava falando pra ela que queria. Ela se sentiu confiante naquela relação e comprou. Era a melhor opção pra ela ou não? Ela que tem que decidir, né? Mas eu vou quebrar as objeções dela ali dentro do processo. E quando a gente é essa pessoa que quebra as objeções, cria um laço de confiança. Sim. A pessoa fala, pô, o que eu preciso está resolvido, então eu vou comprar. E é difícil você descobrir e depois costurar, né, o que você descobriu. Isso demanda tempo, né? E aí entra naquela ideia de que a venda, boa venda, né, um bom processo comercial, você fala menos do que Cara, perfeito. Isso é uma das coisas que eu tento muito, né? Escutativa. Antes eu chegava na reunião, eu saía exausto de tanto que eu falava. Olha isso aqui, e o cara assim, cara, eu imagino o cliente do outro lado, como ele devia me odiar. Sim. E depois, quando aprende, eu sei que uma boa venda foi feita quando eu falo pouco, né? E eu sigo um caminho. Primeiro, qualificação, né? Eu quero saber quem é esse cliente.
Porque se eu não souber quem é o cara, como é que eu vou me colocar no lugar dele? Então, quem é esse cliente? Qual é a situação que ele está passando? O que está acontecendo na vida dele? Que aí eu já entro pro spin, né? Qual é a situação que está acontecendo na vida dele? Por que ele está aqui agora? Porque ele está aqui agora. Ele quer alguma coisa. Senão ele não estava aqui falando comigo. Quando ele conta a situação, geralmente ele já começa a falar do problema dele. Se ele não falar, eu pergunto, eu falo, tá, mas em que eu posso te ajudar? Mas, tipo, pô, velho. Qual que é a sua dificuldade, né? O que você tá pegando aí? Eu geralmente, hoje em dia, eu acho que já nas perguntas de situação, eu já falo assim, tá, o que tá acontecendo? Ou então, quantas pessoas tem aí? E eu começo a fazer como se fosse um processo de investigação. Investigação do problema para que eu entenda e eu consiga dizer para ele qual é o problema que ele tá passando. Porque se eu disser para ele o problema que ele tá passando, ele vai falar, esse cara entendeu. Então esse cara agora, ou ele vai ter a solução ou ele não vai ter a solução, porque ele já entendeu qual que é o meu problema. Então, quando eu repito para ele, então o seu problema é esse, tá acontecendo isso, aí eu vou para o próximo passo, que é a implicação, né? Que é, o que está acontecendo por conta disso, por conta desse problema? Quais são as consequências negativas que estão acontecendo aqui dentro, porque isso não está solucionado? E aí, depois disso, quando eu vejo a implicação daquele problema, né, o que aquilo cai lá dentro da empresa dele em cascata, aí eu falo, então beleza, eu entendi, você precisa, aí eu vejo a solução e eu faço encaixe nessa hora. Você precisa da solução desse problema, eu consigo afirmar que ele precisa e que aquela é a melhor solução, né, que é a necessidade. Então eu faço essa conexão já no último ponto ali. Fica mais fácil se alguém me apontar esse cliente. Se eu tiver que fazer um code, assim, que foi uma das coisas que eu fiz muito na minha vida. Code e-mail, code call, code mensagem, code tudo. Pô, code é cruel, sabe? Se você tá precisando do code, eu acho que tem alguma coisa bem errada aí, sabe? Assim, de tipo, talvez seria melhor você se integrar com o ecossistema ali, de fazer uma pesquisa, que as pessoas te digam que ela tá precisando do problema, e você fale com quem tá te falando que precisa do problema. E não você sair, tipo assim, meu perfil é esse, meu ICP é esse, e taca ali mensagem no LinkedIn. Caraca, velho, eu não aguento mais aquelas mensagens do LinkedIn, eu acho que ninguém mais aguenta. É porque a galera, desculpa, mas eu acho que a galera faz cagada ali nos code. Me fala aí sua opinião sobre o code. Eu ouvi isso, deve ter uns 3, 4 anos atrás, um mentor dele na Cotidiano que me falou isso. Nem lembro quem que foi, mas a ideia é a seguinte: se você tem potencial para salvar a vida de alguém, por que você não vai ligar para a pessoa e falar que você pode salvar a vida dela? Quebra essa barreira na tua cabeça que code whatever é uma coisa ruim. Se você fizer errado para a pessoa errada, da forma errada, e querer vender coisa que não serve para ninguém, é óbvio que vai dar errado, e aí você vai se sentir tipo, puta, por que eu tenho que fazer isso? Mas, se você sabe que você tem uma solução que resolve um problema de verdade, e o cabelo da pessoa tá pegando fogo, por que você não vai falar pra ela, tudo bom, eu tenho um tijolo aqui pra você? Parafraseando aqui uma coisa que eu sei... O Y Combinator aí. Que eu sei que você gosta de citar. Mas eu acho que essa estratégia não é a melhor. Não é que não vai funcionar. Eu vendi assim. Não tô falando que é a melhor. Mas pra galera que tem medo de fazer codes whatevers, essa é a primeira coisa que eu diria. Se você tem um problema que realmente resolve, ou se você tem uma solução que realmente resolve um problema de alguém, por que você não vai oferecer isso pra alguém? Beleza, eu boto fé no que você tá falando. O medo. Mas aí, na segunda etapa, que você já tem o ICP, você já tem o funil funcionando, você já sabe as pessoas que você tem que falar, aí beleza. Aí manda bala. Mas se você tá fazendo o processo de discovery com code... É tão genuíno quanto. Caraca, velho. Pensa o seguinte, vamos retroceder. Você não sabe ainda qual é nem o problema e nem a solução. Mas você pode ser genuíno ao ponto de falar assim, eu gostaria de construir uma solução. Beleza, aí pesquisa. Exato. Não, beleza, aí pesquisa eu acho que rola. Mas venda por code eu acho loucura de início, que eu fiz muito. Mas é justamente... Sabe por quê? Eu fiquei tão cansado de fazer isso que eu falei assim, eu não quero mais isso. Sabe assim, muda. E isso voltou a me dar vontade de fazer quando eu tava assim, seguro do processo. Sim. Isso me deixou mais tranquilo, porque é muito ruim você estar falando com um cara que tá ali, que pode ser que alguma coisa funcione. Talvez eu não seja um bom vendedor mesmo.
eu não gosto de ir por essa linha com as pessoas que eu falo, que eu trabalho. Mas pensa o seguinte: se você sabe o problema que você resolve e você tem uma solução que resolve aquele problema, cara, vai numa boa. Você tem a solução. Se você não sabe, vai na premissa que você não sabe. E tá tudo bem também. Uhum. E aí você quer... Não, isso aí eu boto fé pra O que a galera faz é inverter totalmente essa equação. Primeiro, eu não sei nem o problema que eu resolvo, nem a solução que eu tenho. Eu vou sair ligando adoidado pra um monte de gente pra tentar vender pra quem eu não sei, da forma que eu não sei, o produto que eu nem sei se resolve, eventualmente se acerta. Uhum. Sem ligações, uma hora se acerta uma venda pra alguém. Porque essa pessoa tinha um problema que a sua solução mais ou menos resolve ali. Mas se você não sabe, cara, o processo de discovery é muito legal. Por incrível que pareça, eu amo discovery. Discovery eu acho... isso. É onde eu acho que eu vou bem. Inovação eu acho que é mais a minha praia do que vendas, sendo que a primeira etapa é venda. Então, mas discovery não é venda também? Discovery é venda também. Quantas vendas você não fez mas hoje eu acho que venda no ecossistema é muito mais vantajoso do que code. Sabe assim, quando eu estou inserido no ecossistema e eu vou fazer um processo de descoberta, eu vou fazer pesquisas com pessoas do ecossistema que até a forma como essas pessoas falam vai ser o linguajar da minha comunicação. E aí a gente já começa o funil de venda, tanto de marketing quanto de vendas lá no setor comercial. Então, eu acho que é porque o que eu errei, o que eu fiz foi ir pelo mais difícil, que foi ir pelo code. Sim, total. Sabe, se for pelo caminho que é do ecossistema, eu vou me unir, eu vou me encontrar presencialmente com essas pessoas. Sim. Porque eu fazia tudo por ligação, tudo por o tempo inteiro. Cara, isso, mensagem, não dá pra viver assim. A gente, assim, tá bom, tem gente que vive na internet vendendo coisas, beleza, mas não é inovação. Inovação precisa ter relacionamento com o cliente. Sim. Precisa estar o dia a dia ali, encontrando, e não só com o cliente, mas com o ecossistema também. Até porque como é que você vai implantar um troço completamente diferente se você não conhece? Onde é que você vai encaixar esse diferente na vida do cara? E mesmo que seja de mercado, como eu era. Uhum. Eu era de mercado, eu fazia isso já há muito tempo, já funcionava, já dava dinheiro. Só que não é isso, é outra coisa. É do 0 a 1. Do 0 a 1 é diferente do que do 1 pro 100, do 1 pro 1000, do 1 pro 1.000.000. É muito diferente. Sim. Então, acho que foi esse um dos problemas. Vendas, eu acho que foi um dos problemas que passou por várias partes assim, da minha carreira. Quando eu abri o Guia, que foi a empresa de intercâmbio, que foi a primeira que eu abri com 18 anos, eu não sabia nada de vendas, muito menos quem abriu comigo. Então a gente abriu, reformou uma loja, ficamos sentados, ligamos o computador, ficamos sentados lá e nenhum cliente aparecia. Nossa. E era assim, o dia inteiro assim, olhando um pra cara do outro. Aí entrava no site de joguinhos lá pra poder passar o tempo, porque não tem nada pra fazer. Ninguém passava na porta. Ninguém passava na porta, nada acontecia, era um ponto horrível também, não tinha ponto. Tipo, era no setor hoteleiro norte, tipo, nem faz sentido aquilo ser um ponto pra mim. A única coisa que eu vendi foi a viagem de terceiro ano da minha turma. Que aí o pessoal falou, cara, vamos fazer, por que você não faz por lá? Eu falei, genial, agora eu tenho um cliente. E aí a gente fez, foi o único mês que entrou algum dinheiro, sabe? E aí depois disso fechou, porque realmente não fazia sentido ter esse negócio. Se eu não sabia vender nem a pessoa que estava comigo. Apesar de que a pessoa que estava comigo, que era sênior, que era uma senhora já bem mais velha, e eu não sabia nada. Se ela me mandasse fazer, eu faria, mas ela também não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Esse do restaurante, eu acho que os erros do restaurante foi assim, não tinha nenhum restaurante vegano aqui em Brasília. Tinha uma lanchonete que chamava Café Corbucci. E aí, eu e meu avô, a gente sempre ia lá, a gente, né, vegano, vamos lá. E um dia a gente tava lá e a dona, eu esqueci o nome dela, Marina ou Mariana Corbucci, eu acho, não sei, foi mal aí, quem é. Mas ela falou pra gente que tava fechando, que não tava batendo as contas, tava fechando, e eu tava com meu avô lá. E aí a gente falou, pô, vamos abrir um restaurante vegano? E a gente abriu um restaurante vegano. Pô, acho que a gente fez vários acertos, assim, de marca, estrutura, processo, forma de funcionar. Mas existe até hoje o Suprem Verda, é o restaurante aqui de Brasília, fica na 203 Norte.
Restaurante bem bonito, área externa, bem legal. E a gente fez uma comida para classe A, cobrando um preço para classe C ou D. Né? Então, assim, as contas não fechavam. A gente queria como não tinha outro restaurante vegano aqui de Brasília, a gente queria ter um restaurante vegano de altíssima qualidade, com preço barato, para as pessoas verem que era barato o vegano. Só que no processo, tinha que ser saudável. A gente errou nisso também, de botar várias obrigações no mesmo propósito. Eu tenho uma lição sobre isso, que era assim, era o primeiro restaurante 100% vegano de Brasília. Além disso, ele era sem açúcar para os diabéticos. Além disso, ele era sem glúten para os celíacos. Além disso, ele era 100% orgânico, porque a gente vendia saúde. Então, imagina o preço de tudo isso. Era um preço caro e a gente tinha dificuldade de conseguir todos os produtos, não tinha tantas opções como hoje em dia tem. E você estava falando com públicos completamente diferentes, né? Completamente diferente. Não necessariamente o cara que é celíaco, ele tem problema, ele quer ser vegano ou vice-versa. E a comida era deliciosa. Esse era o melhor. A gente conseguiu fazer uma comida muito boa. A Wanda, ela, assim, organizou a cozinha para ser muito boa. E a forma que a gente tinha para fazer isso era porcionar as comidas e botar no congelar e depois recuperar com um fogão de alta qualidade. Só que como era vender saúde, aí os sócios começaram a falar, pô, mas não faz sentido, a gente tem que vender uma comida fresca, nova, tal, não sei o quê. E a gente mudou para esse outro formato e não mudou o preço. Então ficou super caro. Né? E aí foi onde ficou ruim, o negócio foi se arrastando durante 2 anos até que eu pedi para sair. Eu falei, não tô conseguindo fazer as mudanças que eu quero aqui. Saí, deixei lá com o meu avô, com a Wanda, tá indo até hoje, ótimo, com o Cláudio, com a Fabiana. Eu gosto muito do lugar. Mas um aprendizado que eu tenho de lá, que eu gosto muito, foi o seguinte. Eu não sei se você lembra quando aconteceu aquela situação do Daniel Alves, que jogaram uma banana, e ele descascou a banana, comeu e bateu o lateral, tipo assim. Sim. Ele deu uma mordida assim, jogou a banana e seguiu o Seguiu a vida, né? Tipo assim, vai se fuder. Você tá me chamando de macaco? Beleza, toma aqui, vai se fuder. Achei muito massa a postura dele na época, e uma galera foi apoiar, né, contra o racismo, e na época eu era super das pautas também, coisa que eu não sou mais por causa desse aprendizado. E aí a gente fez uma imagem no Facebook, que era uma banana, a imagem preta e branca, e tinha assim, hashtag somos todos animais. Porque a hashtag que o Neymar lançou era a hashtag somos todos macacos. E a gente botou a hashtag somos todos animais, e embaixo pequeno, hashtag somos todos macacos, como referência à hashtag que estava acontecendo na época. Sim. Enfim, a comunidade negra se instaurou no nosso Facebook e começou a destruir a gente. Falar assim, eu não sou macaco coisa nenhuma, não vem falar que eu sou macaco. E eu assim, puta merda, o que tá acontecendo? Quis lacrar, tomou uma lacrada em cima. Tomei uma lacrada. E aí eu comecei a responder, não é isso, não sei o que. Quanto mais eu respondia, mais os bichos me agrediam. Mais eles ficavam putos do que estava acontecendo. E eu assim, caraca, velho, que bosta que isso tá acontecendo. E o negócio foi crescendo, até uma hora que eu tava assim, me desculpa, o que eu faço? Aí uma pessoa falou assim, apaga. Aí eu fui lá e apaguei, pronto. Beleza. Demorou assim uns 2 dias de confusão. E pra mim ficou uma lição disso. Que assim, eu tenho que falar com o meu nicho. Se eu tivesse botado só hashtag somos todos animais e viesse falar alguma coisa, eu ia falar assim, velho, eu tô defendendo minha causa. Eu defendo o veganismo. Tipo, eu sou um animal, você é um animal. Desculpa te falar, não sei se você sabe, mas todo mundo aqui é animal. E, velho, beleza, eu puxei pro meu lado. Agora, quando eu puxo somos todos macacos, eu não sou negro ou preto, não sei como é que mais fala, mas eu não sou. Então eu tô falando de um ponto que não é meu, né? Eu tô usurpando um lugar que não é meu. Então, isso foi uma coisa que eu parei de fazer na minha vida. Parei de, tipo, eu apoio, que faça uma transferência, posso apoiar financeiramente. Acho massa, mas acho assim, quem tem que lutar contra o racismo não sou eu. Eu posso apoiar a luta contra o racismo, mas eu não posso comprar a bandeira porque não é minha bandeira. E eu acho feio hoje, vejo como as pessoas que fazem isso geralmente têm um interesse ali por trás de orientar a galera para algum lado porque quer, sabe assim. Então, evito falar até do assunto para não. Então, assim,
eu acho que essa é uma lição também. E ainda assim, se pegar um pedaço do que você falou aqui, a chance de dar merda. Se fizer um corte aqui bem feito, me Igor, quebra. não faça um corte mal feito aqui da fala do Rogério, porque É outro processo. vai tomar um processo, vai todo mundo aqui pro buraco. E realmente, eu entendi, né? O conselho é realmente saiba quem você é e tá tudo bem você defender as suas causas, mas não vai querer catar a causa do outro que não tem nada a ver com o assunto e fazer uma transfusão ali para se aproveitar da oportunidade. Eu acho que... Apoie o outro para ele lutar e ele conseguir o que ele quer. Sim. Mas ele, né? É porque tem muito disso na época, que eu acho que essa é a mudança da mentalidade do tradicional pro startupeiro, assim, pelo menos na jornada que eu vi, e eu vi várias pessoas com essa mesma situação, que era que eu queria ser o herói. Eu queria que fosse sobre mim. Eu queria ser o centro. E isso é um problema, porque a gente quer ser o que salva. Ele fala assim, você tá com um problema? Deixa que eu vou resolver pra você, sabe? E isso é muito ruim. Sim. A gente querer ser o cara que vai resolver o problema dos outros. Tipo, não é isso que é empreender. Apesar da gente resolver problema, mas a gente tá resolvendo para o outro e não por ele. Sim. Né? A gente não tá ali para ocupar o lugar e fazer alguma coisa, e quando isso muda, muita coisa muda. Eu acho que a maior lição que eu tive diante de todo esse processo foi aprender sobre o ego. Aprender sobre que errar é muito importante, que se errar é muito importante. Né? Por que errar é importante? Porque eu preciso fazer... Já que o problema... Tá, vamos voltar tudo aqui. Já que a gente tem que resolver um problema, então, e que eu não sei a resposta, porque antes eu achava que eu era o gênio da humanidade, né? Então, já que não é sobre mim, que eu não sou o centro do mundo mais, parei de ser o centro do mundo, vamos supor, né? Que a gente consegue fazer esse passo, que já é um passo muito difícil. Então, parei de ser o centro do mundo. Então, minhas ideias não são geniais, porque senão você perde 900 mil assim, e as pessoas vão achar ruim depois contigo. Então, eu tenho que olhar um problema, eu tenho que resolver um problema. Para eu resolver um problema, eu tenho que fazer experimentos que vão me dizer se eu estou mais perto ou mais longe de resolver aquele problema. Só que se são experimentos, no plural, eu não tenho que fazer um. Eu tenho que fazer vários experimentos. Eles são experimentos. Eventualmente, eu vou errar. Eu vou errar. Então, já que eu vou errar, eu tenho que errar barato para eu poder fazer a maior quantidade de experimentos possível. E aí, eu fazendo a maior quantidade de experimentos possível, eu vou conseguir entender melhor o cenário e poder orientar para um caminho que funcione bem. Só que como fazer isso se você é perfeito? Como fazer isso num lugar onde você é o centro, você é o herói? E você não erra. E você não erra, né? Porque você é perfeito. Então, é difícil sair dessa posição. Então, eu cobrava muito dos outros o tempo inteiro. Eu queria muito que as outras pessoas fizessem o que eu estava falando para elas fazerem. Então, quando eu contratava alguém dentro do escritório, era para a pessoa fazer um processo que eu tinha definido para ela. Não era para ela descobrir o processo. Eu já tinha desenhado o processo e falava assim, executa isso. Mas ele estava... tem um parênteses aí, né? Ele estava correto? Ele fazia sentido? O processo estava validado. Porque a empresa era tradicional de muitos anos, já tinha aquilo. Sim. Não fui eu que inventei. Eu não tirei do 0 para 1. Já existia no mundo tradicional corporativo. Então eu peguei e apliquei aquilo e eu sabia que eu contratava aquele perfil, dava aquele resultado. No ecossistema de startup não é assim. Então eu precisava descobrir o processo. Para eu descobrir o processo eu precisava errar. Para eu errar eu precisava passar por cima do meu ego. E isso era muito difícil para mim. Então como que eu faço? Na verdade eu vi assim, como que eu vou aceitar que o outro vai errar? Porque se eu vou fazer uns experimentos, eu tenho que permitir que o outro, meu sócio, vá fazer os experimentos dele também. Então como que eu vou permitir que o meu sócio vai fazer experimentos que vai sair uma merda de lá? Ou que vai me trazer um problema de lá? Eu preciso aceitar que ele vai errar além de mim, que eu vou poder errar e que ele vai poder errar. Sim. Só que eu cobrava muito dos outros. E quando eu cobrava muito dos outros, eu queria muito resultado em cima do que a gente estava desenhando para respeitar o processo e ter o resultado. Eu percebia, na verdade, que eu não queria que tivesse erro, porque tinha que ser perfeito, mas porque eu achava que eu tinha que ser perfeito. Sim. E por isso eu cobrava muito o outro, porque eu me cobrava muito.
E aí, quando eu falei assim, caramba, então eu tenho que, na verdade, parar de me cobrar. Que é o oposto do que acontece com a gente a vida inteira desde a escola. Desde a escola, a gente não pode errar, senão você não é nota 10. Senão você reprova de ano. Senão você tira 0 e vai ter que fazer de novo. E senão você é o burro. Né? Então, a escola, eu acho que ela estraga a gente para esse mundo empreendedor. Eu não vou falar para os outros mercados, porque eu não sei, não é minha pauta. Mas, pro que eu estava querendo, ela me estragou muito. Então, eu tinha que me cobrar menos para poder respeitar o processo. Respeitar que existe um processo. O processo é tempo, é experimento, é aprendizado de etapa para etapa. E que quanto mais eu consegui fazer isso, melhor as coisas foram. As coisas foram mais tranquilas, foi mais gostoso. Não era mais uma sprint, né, 100 metros rasos. Era uma maratona. Né, era 42 Você tem que treinar quilômetros. todo dia. Como é que eu vou chegar no final? Eu não posso dar 100 metros e fazer em menos de 10 segundos. Não dá, não é assim. Eu tenho que ir tranquilo, entender qual etapa, cada parte do que eu estou fazendo para poder chegar até o final. Então, não me cobrar, diminuir esse ponto do ego, fez com que eu conseguisse levar de uma forma mais leve por muito mais tempo. Conseguisse experimentar, aprender. E eu acho que a startup ela tem tudo a ver com isso. É a gente se transformar nesse processo. Principalmente quem vem do mundo corporativo. Que nem eu. Quem tinha esse posicionamento. Sim. E dentro dessa realidade que você aprendeu, onde... porque assim, eu te conheço, né? Eu sei onde a gente está nesse ponto hoje. O que isso te encaminhou para a relação operacional, né? Que eu sei que é o teu forte ali, é onde você costuma coordenar. Você falou que você veio com um processo enrijecido, dentro de uma operação que não tinha nada a ver com o que você fazia antes, e aí você jogou tudo fora. E depois, o que virou isso? O operacional. O operacional, quando eu fui começar, eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia nem como escrever aquilo. Eu não sabia nem... Tá, como é que eu digo? Eu pegava o Word, eu começava a escrever. Essa pessoa vai fazer isso, vai entregar para aquela. Essa pessoa vai receber isso, vai fazer aquilo para aquela. Aí eu começava a botar requisitos. E virava uma zona, porque para ler esse documento no Word, ele é muito difícil. E aí o meu pai me falou assim, olha, sabe que existe fluxograma? Não sabia nem o que era um fluxograma. Aí eu, tá. Vai fazer um curso. Eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso de fluxograma. Era uma semana de curso. Foi pra lá fazer o curso. Lembrar que na época não era internet, assim, né? A gente ia pros lugares para poder aprender a fazer as coisas. E aí lá eu aprendi a fazer fluxograma. Eu acho que isso para mim me marcou. Porque fluxograma é uma forma gráfica de você... Então é um desenho que você vai olhar e você vai entender um fluxo. E que ele fica claro para todo mundo, até para uma criança. Sim. Ela vai conseguir olhar e falar, tá, depois desse é esse, e aqui tem 2 possibilidades. Ou é essa ou é essa. Né? Então a gente já direciona o caminho certinho. Então aprender a fazer fluxograma foi muito bom para mim. Porque no fluxograma você aprende o processo, você aprende pontos de controle, que é aonde que eu tenho que entender se funcionou ou não, em qual etapa. Né? Então tem as raias, lá das colunas de raia, em que ela vai terminar e vai falar, beleza, isso daqui para mim é um ponto de controle. Quando eu descubro qual que é esse ponto de controle, aquilo vai virar dado. Que ele vai ter 3 opções. Que foi feito, ou deu certo, não deu certo, ou não é mais relevante aquilo. Aquilo transformando em dado, e você pegando todos os pontos de controle nesse processo e transformando em dado, mesmo que seja numa planilha de Excel, vira um dashboard. E aí você começa a controlar as coisas por dados. E isso mudou muito a minha forma de pensar. Isso... Para scale up, para frente, ou empresas tradicionais, cara, eu acho que isso resolve super bem. É imprescindível. É imprescindível, resolve super bem. Não sei fazer, chama um engenheiro de produção. Engenheiro de produção faz isso tranquilamente, ou então faz um curso fácil de fluxograma, é bem tranquilo. Eu gosto muito de fluxograma, enxergo bem, e eu fazia mais. Eu imprimia o fluxograma, fazia a equipe assinar, e pregava na parede, assim, ó. Beleza, é assim que a gente faz, todo mundo concordou que é assim que a gente faz. Porque se alguém acha que não é assim, me fala que a gente vai redesenhar, vai assinar de novo e vai subir um novo. E aí a cultura do fluxograma foi pegando e todo mundo foi construindo um projeto em cima de fluxograma. A conversa fica muito mais rápida. Sim. A gente desenvolve muito mais. No mercado de startup, ele parece muito por ser processo.
mas ele é um processo de descoberta. Ele não é um processo de atividades desencadeadas uma atrás da outra. Então, no processo de descoberta, tem que entender qual que é o objetivo final, igual no processo do fluxograma, né? Até onde que eu quero chegar ou validar. Então, o que a gente faz primeiro? A gente levanta uma hipótese do que a gente vai fazer e a gente vai validar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Né? Então, às vezes, a gente valida que ela é verdadeira, às vezes a gente valida que ela não é verdadeira e às vezes a gente não valida. Né? A gente não consegue terminar o processo de validação. E aí, com isso, vão gerando aprendizados. E aí, esses aprendizados, a gente vai fazendo novos experimentos melhores. É como se fosse o foguete lá do Elon Musk. Né? Em vez de fazer um foguete, fazer um projeto que nem a NASA, que vai chegar à Lua em não sei quanto tempo, tem eu não sei se são 3 ou 5 possibilidades, e se der errado, acabou o programa e foram bilhões. Ou você vai fazer uma caixa d'água que vai subir e vai tentar pousar. Se ela cair, explodiu. E depois vai melhorar esses dados. Então, essa parte ela é diferente. É contraintuitivo, inclusive. É contraintuitivo. Eu passei por uma relação comercial com uma corporate bilionária, gigantesca e tal. Depois a gente deve ter um outro episódio falando sobre isso já. E não permitia errar. E aí era a gente, que é o Startupianos, que sabe e já está no nosso DNA, que fala assim, você precisa errar para você aprender. Não porque o erro é necessário, mas é porque você precisa aprender. E a chance de errar é altíssima. Mas tá tudo bem. Leve isso em consideração. Coloque isso aí na sua balança. Coloca no dia 1, eu vou errar. Isso. Ah, mas não é para errar. Não, se não é para errar, não sou eu. Sim. Então contrata alguém que já sabe fazer isso. Mas é a premissa da sociedade. Você falou sobre a escola, e eu tava mastigando aqui minha cabeça, né? Eu tô com uma experiência pessoal hoje de cuidar de uma criança dentro de casa e tudo mais. E eu acho que vem da família, vem de muito antes da escola. Ninguém permite errar. Cultural. E não é Brasil, ninguém permite ninguém errar. As pessoas não permitem. Não se permitem errar. Né? Quanto mais o outro. Mas elas não se permitem errar. E no ambiente de startup é um ambiente de experimento. Eu acho que tem um ambiente que permite errar. Um ambiente de pesquisa, de laboratório. Pesquisa. No laboratório, eu acho que a premissa dos caras tudo bem errar, vocês têm 100 amostras aqui para testar, eventualmente a gente dá certo do outro lado. E no mundo dos negócios, a gente tinha que traduzir isso, né? A gente tem que traduzir. E o Startupiano já aprendeu isso, né? O ágil é muito bom nisso. Quem não conhece o Agile, que é o ágil em português, não é que é rápido. Ágil não é rápido, não é sinônimo de rápido. É o sinônimo de experimentação. Exato. A gente vai experimentar várias vezes e entender o que isso vai sair lá na outra ponta por comprovação de dados, que é um pouco ser data-driven. Então, ter isso somado a processo é muito bom. Então, e não é assim uma bala de prata. Não. Então, eu estou fazendo uma consultoria agora lá para o escritório de contabilidade. Você sabe qual que é? Eles estão num ponto que eles não precisam de inovação. Eles precisam de sistema. Eles me chamaram que eles queriam automatizar o processo deles. Eu fui lá ver, o processo deles está muito bem automatizado. Não adianta eu fazer, eles falaram, mas demora 30 dias, eu quero demorar 7, como é que eu faço? Beleza, vamos transformar em software, aí a gente vai estruturar o banco de dados, e aí agora a gente vai conseguir diminuir esse tempo. E na construção do software, a gente não está construindo com vários pequenos experimentos. A gente já sabe o que tem que ser feito. Sim. Então já está ali, toda a organização já funciona, eles já fazem. Então a gente está fazendo um projeto já para scale up, que é o momento. E tá tudo bem, porque o cara tem 20 anos fazendo no braço. O aplicativo da Pro Bono, que a gente fez e demorou um tempão para fazer, quando chegou o aplicativo para comercializar, a gente já sabia, e o teto era muito baixo, assim, se desse certo um pouco, a gente ia ter que atender os clientes com aquele software, ia ter que parar, construir um novo software do zero e jogar aquele fora. E migrar todos os clientes. Por quê? Porque um era para a etapa de ideação, validação. Era entender como que era o fluxo. E o outro, ele já era para scale up, que é o momento de crescimento. Acabou que não deu certo, então a gente não foi para a parte de scale up. Então, cada um tem o seu momento e tem o seu para quê. Né, do porquê que a gente está fazendo aquilo. Tá. E eu até achei que ia avançar mais aqui. Depois que você levou isso em consideração,
de entender que é um pouco mais fluido. Como foi essa migração cultural dentro da Pro Bono? Porque você começou num modelo extremamente rígido e você foi diluindo ele ao longo do desenvolvimento e sentindo ali, né? Que você falou, puta, não dá pra ser rígido desse jeito. Você teve algum embate, alguma complicação? Não, aí era porrada todo dia, né? O que aconteceu? Quando a gente começou a vender, que ainda era assim o modelo, a gente entrou no programa de aceleração da Cotidiano. E o programa de aceleração da Cotidiano, ele dá luz a problema. Então, tem que ser perfeito, luz a problema, porrada comia, o pau cantava, os sócios começaram a sair, porque eles não entregavam. Né? E eu estava muito dedicado ao projeto, tipo, era meu projeto, sabe, meu bebê. E aí tem que ser do meu jeito, e aí as pessoas começaram a sair e começou a ser do meu jeito. Só que com o tempo, com esse programa de aceleração, e eu acho ele incrível exatamente por conta disso, eu fui mudando. Eu fui me permitindo mudar, fui entendendo. O relacionamento com outros empreendedores de startup do ecossistema, por isso que o ecossistema é tão importante, fez com que eu me permitisse mais, permitisse errar mais, fosse entendendo o processo e a lógica foi fechando na minha cabeça. Essa lógica que a gente está conversando, né, de que eu não preciso ser o centro, não sou herói de nada, na verdade tem que ser muito o contrário disso. E aí a gente foi entrando para esse outro modelo. E eu acho que ele se fortaleceu mesmo lá no centro. Sim, nossa, aquela época foi muito legal, né? O centro era um espaço com mais de 20 startups. Então, assim, um bando de gente maluca no mesmo andar, né? Tipo, não tinha divisão de parede de nada. Tinha que andar de skate de um lado pro outro, de tão grande que era. E você via todo mundo com a cabeça de experimentação. Sim. Aí ali eu acho que eu falei, caraca, eu tô entendendo o que é experimentação. Aqui é o momento de eu... Em níveis diferentes, né? Você via empresas muito grandes, muito maiores do que a gente, que tinha 2 ROL ali trabalhando, também experimentando. E o cara também estava testando. Nunca vou esquecer, a primeira vez que eu sentei com o pessoal da Ribbon, foi um dos sócios dele que falou assim, a gente tá testando aqui uma funcionalidade, vamos fazer uma reunião aqui? Eu, funcionalidade, experimento, teste, o quê, como, onde? E foi um bate-papo de 20 minutos, o cara tipo assim, não, entra aí e faz. Eu vou assistir o seu comportamento. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, caraca, o cara tá, tipo assim, 5 anos no meu futuro e ele tá testando ainda. E ele quer aprender? Ele quer aprender? Tipo, porque foi um choque, assim, pra mim. Eu acho que nessa questão de experimento, assim, foi uma virada de chave. Isso que eu já tinha quebrado, sei lá, uns 800 negócios antes disso. Mas sempre na ideia de tem que ser perfeito. E, na verdade... Não, tem que ser testado. Na verdade, tem que vender. Tem que vender. Porque pode ser completamente horrível. Se vendeu, tá ótimo. Se gerou valor, tá ótimo. Né? Então, eu me apaixonei tanto por inovação que nessa época eu passei a ser a pessoa que fazia inovação. Eu fazia os experimentos, pesquisas, contratei um monte de dev para poder tocar, para poder transformar a pesquisa em alguma coisa, porque eu também não sabia nem gerir pessoas, eu não sabia CPO, nem PM, mas acabei virando sem saber, sabe, assim, tipo, fazendo errado e o pessoal, não, mas ó, você tem que fazer assim. Aí eu entendendo o que era cada uma das coisas, eu só fui entender o que era PO e PM muito tempo depois. Quem era o owner do desenvolvimento, do produto, né? E quem que representava o cliente, quem tinha que estar na linha de frente com o cliente, demorou para aprender. Sim. E eu gostei muito, viciei nessa parada, fiz por muito tempo e considerei também como fluxograma, essa parte também foi uma das coisas que me deixou mais esparrudo, sabe? Assim, eu considero hoje que eu entro em qualquer negócio, falo sobre qualquer coisa por saber todas essas áreas. Assim, eu posso não saber, eu posso não me considerar um mago da venda, mas eu entendo tudo sobre vendas. Se quiser falar sobre qualquer coisa de venda, a gente vai conversar sobre vendas. Se quiser falar sobre ideação, processo, pontos de controle, que todas as empresas passam por isso. Sobre ecossistema, sobre os clientes. Então, o ecossistema de startup me deu algo diferente de todos os outros aprendizados que eu tive, que foi, eu acho que esse de falar com qualquer negócio.
né? E lá a gente tinha que falar de todos os negócios. Eu tinha que falar do teu, eu tinha que falar da Ribbon, da Colmeia, do iFood, de todos que estavam lá do nosso lado, a gente tinha que estar falando o tempo inteiro. Sim. Né? E chegava um cara novo, a gente tinha que entender o negócio dele muito rápido para poder falar com eles. Uma das coisas que eu gostei muito desse período foi aprender a falar sobre número. A gente não conversava... Métrica. Métrica. Pô, você não sabe seus dados e você é o dono da empresa? Irmão, tu não é o dono. Então tu tem alguém que é o dono. Tu tá montado em cima de alguém. Uhum. Né? Ou então você está totalmente cego. Semana passada aconteceu de eu encontrar um empreendedor que eu sempre encontro. O cara é super gente boa, um senhor mais velho, massa pra caramba o cara. Só que todas as vezes que a gente vai falar do negócio dele, e ele sempre tá criando um negócio novo, ele quer me mostrar as telas. E eu fico assim, meu Deus, eu não quero ver. Eu falei, não, me fala aí qual que é o seu CAC. Aí ele, não sei, como assim CAC? O que é CAC? Eu, tá, beleza, quantos clientes você teve? Uhum. Vendi tanto. Não, quantos clientes você teve? Beleza, quanto que você vendeu? Então vamos fazer um ticket médio aqui? O que é ticket médio? O cara não entendia nada do que... números, né? Aí ele falou, vendi 70 mil no aplicativo aqui de vendas do condomínio. Aí beleza, eu não sei se isso é uma venda, se são 10 vendas, se são 100 vendas, se você encontrou um mercado, uma oportunidade mesmo de mercado, ou se você até está vendendo muito mais barato o seu produto do que ele é, porque às vezes ainda tem isso da gente tomar prejuízo na venda, e aí é claro que as pessoas vão comprar. Você está dando dinheiro, né? Então não é que elas estão comprando, você está distribuindo dinheiro, e a pessoa está preocupada em mostrar a funcionalidade. Né? E isso, naquela época, quebrou toda a minha forma ali, o raciocínio tradicional, para falar, velho, beleza, como é que tá aí? Como que é o teu topo de funil? Sim. A pessoa acaba não entendendo de negócio, né? O cara entende de produto, né? A gente chama de produteiro, né? O cara que quer fazer plataforma, software, sistema, tá aí o teu cliente, os números, a empresa e o business. E não é baseado em pesquisa. Sim. Ele é baseado na ideia do cara, porque ele é o herói. E força a barra, né? E aí o cara quer continuar desenvolvendo. A gente, provavelmente você já pegou também algumas mentorias da galera que tá tipo 2 anos no business, 2, 3 anos montado em fazer sistema, em plataforma. Não, eu tô melhorando meu sistema e agora eu vou fechar o primeiro contrato e tal. E puta, não vai pra lugar nenhum nunca. Não tá na hora de eu falar com o cliente ainda. Você não tá na hora de você falar com o teu cliente, velho. Tipo, a sua entrega tem que ser pra semana que vem. Sim. Se você não entregou valor semana que vem, algo tá muito errado. Né? Talvez não seja isso que você tá fazendo. É claro que tem as exceções. Tipo, a Origem que faz uma moto elétrica. Eles primeiro tinham que saber se eles conseguiam fazer uma moto elétrica, né, para poder depois validar o modelo de negócio deles, para ver se era viável. Mas eu acho até que eles validaram o modelo de negócio antes de construir a moto e depois construíram a moto, né? Bem bastidores, né? E o Diogo tá marcado para vir aqui bater um papo com a gente, mas eles validaram muita coisa antes de começar o negócio. Então, é uma equipe muito bem preparada. Os sócios são assim... Os caras foram trabalhar em empresa para aprender a segurar o rojão que ia aparecer no colo deles quando eles montassem a empresa. Então, os caras se prepararam anos antes de começar o business. E parece que eles não validaram. Mas eles tinham muita coisa já testada, experimentada. Não, parece que validaram. Botaram 100 milhões, né? Os caras botaram 100 milhões na conta, né? Inclusive, apesar de que isso não é validação, mas tudo bem. Só pra deixar claro. É um pedaço dela, né? Estão pagando. Cara, estão pagando e botaram dinheiro na conta. Ia ser interessante se ele trouxesse os números. A gente poder olhar, quanto que é que você recebe por moto, quanto que você tem que alugar. A gente fazer uma análise de negócio, né, com eles, ia ser legal. Acho que hoje já chegaram num nível um pouquinho mais difícil de compartilhar esse tipo de coisa. Mas só uma brincadeira que a gente tem lá em casa, que bem no comecinho, quando eu tinha essa percepção também, eu ficava torcendo pra achar uma moto da Origem na rua, por incrível que pareça. E aí, pra minha esposa, toda vez que eu vejo uma moto da Origem, eu falo assim, uma moto da Origem. Juro pra você, até hoje, todo dia. E isso aí, claro, hoje virou uma coisa mais comum, né? A gente aquele Yellow Punch Bug lá, que você viu o Beetle, tinha que dar um soquinho. Exato. E aí eu falo, toda vez que eu vejo uma moto da Origem na rua, eu falo, moto da Origem. Aí hoje em dia eu nem não falo mais porque a Gabi vai me bater. Eu só olho assim. ela já sabe. Daí agora quem fala é ela, olha pra mim e fala assim, moto da Origem.
Então, fico muito feliz ali pela jornada, mas com certeza eu sei que eles testaram e validaram muita coisa antes de realmente colocar o produto na rua. Isso é importante, né? A gente não via, mas eles estavam testando muita coisa, né? Eles estavam testando cliente, demanda, oportunidade, como é que eles iam fazer o modelo de negócio. Esse é um modelo diferente, né? Porque o que a gente fala aqui é que tem que vender para depois conseguir, né? Então, assim, teoricamente, vamos supor que a gente fosse fazer na cartilha, sabe? Uma coisa bem encartilhada que não pode mudar. Vendas primeiro. Então, eles teriam que fechar um grande contrato que justificasse a produção das primeiras motos e que a pessoa aceitasse que isso fosse a inovação do futuro para ela poder pegar esse dinheiro e investir, trazer investidor porque ele já tinha demanda reprimida e construir. Deveria ser assim, né? Eu não sei se foi essa ou não a jornada. Eu imagino que não, porque foi muito mais difícil do que isso, né? Sim. Eu imagino que a complexidade fez eles caírem nisso. Mas isso é um potencial risco muito grande. Sim. Eles caírem só no desafio ali, que já é gigante, da construção da moto elétrica, e perderem o business. Que não foi o que aconteceu, pelo que parece. Sim. Né? Mas esse problema já aconteceu comigo. Então, falando aqui, então, fuck up, né? Merdas que aconteceram. Quando eu estava na Probono, no modelo de negócio primeiro, que era de vender ação judicial de problema de aviação e outros problemas, eu tinha aquele cara que me trazia, que era o meu sócio, que trazia os clientes pra gente, e a gente vendia ação, e eu não queria mais ficar nesse modelo de negócio. Aí, quando esse cara saiu, o que eu fiz? Eu parei de fazer isso, eu comecei e eu pivotei o produto para experimentar uma outra coisa, que era era o atendimento para o cliente, atendimento para o escritório de advocacia do cliente dele. Então, completamente diferente. Completamente diferente, baseado no que a gente já fazia o atendimento para o cliente que estava lá. Então, o pessoal gostava da nossa experiência, o usuário, né, que não era o cliente era o escritório, mas o usuário já gostava da nossa experiência. E aí eu falei, pronto, então eu vou criar um produto para o escritório que vai entregar para esse cara. E virei o barco de uma vez, né? Virei o volante, falei, todo mundo vem para cá. Que eu acho um erro. Eu acho que aí foi o meu erro. Por quê? Ali eu tinha uma receita. Eu migrar para um outro lugar que eu não receito é tipo muito arriscado. De uma vez só. De uma vez só. Eu vou parar, aí aquela receita começou a entrar, continuou entrando por um tempo, daqui a pouco ela acabou. E aí eu tive que começar a pegar investimento para poder colocar nesse outro modelo. E aí esse outro modelo, que eu acreditava bastante, eu fiz o processo de descoberta, mas eu cometi um erro muito grave no processo de descoberta. Eu sabia que eu gerava valor para o cliente do escritório. E aí eu pensei, se eu faço um atendimento de qualidade para o cliente do escritório, o escritório vai ficar satisfeito. Mas eu pensei isso. Então, e a proposta de valor ali, onde é que ela tá? Eu fiz isso, mas ele não me falou isso. O escritório me falou, nossa, eu tô com uma dificuldade muito grande para atender meus clientes. Ele nunca me falou isso. Na verdade, eles não tinham dificuldade porque eles não estão nem aí para como o cliente está. Ele tem o processo já e o cliente corre atrás da informação. Eu vou ganhar aquele processo. Ele bota como meta assim, o cliente quer que eu ganhe o processo. Ele não quer ser atendido pelo processo. Eu discordo de várias coisas desse pensamento, mas é assim que o mercado pensa. O que eu posso fazer se o mercado pensa assim? Não ia mexer a cultura assim? Eu tentei, força. eu falei, não, eu vou fazer uma cultura melhor e aí vai dar certo. O que aconteceu? Criei o produto, a gente tinha 90% de engajamento do usuário, ou seja, o usuário amava a nossa plataforma, ele continuava acompanhando pela nossa plataforma. Só que os escritórios não queriam e não contratavam, então ninguém pagava a conta. Porque não era problema do escritório. Não era problema do escritório. Inclusive, a gente experimentou isso na Vera, né? A gente chegou lá no cliente, né? Um outro lugar que não é aqui na... No escritório, né? E o cara falou assim, o escritório falou, eu nem quero que o cliente acompanhe o processo porque ele fica me enchendo o saco. Aí eu fiquei, putz. E o cliente dele falou que queria acompanhar o processo. O cliente falou que queria, ele falou que ele não quer. E não adianta se o cliente quer e ele não quer, eu falar, não, então eu vou resolver isso pra você. Ele não quer. Não é problema. Não é problema, ele não tá nem aí se o cliente tá puto ou não. Ele fala, tá bom, eu vou ganhar e vai dar tudo certo. Então eu acho que esse foi o último fuck up até o momento. Legal. E o que vem pela frente? Putz, eu aprendi nesse tempo. Primeiro eu aprendi que Deus existe. Eu conheci Deus e, velho, eu aprendi a confiar em Deus demais, assim. O que vem pela frente. Acho que o que Deus me guardar,
trabalhar muito, construir minha família, ter uma vida melhor, menos workaholic, assim. E uma coisa que eu acho muito importante para minha vida agora tá no sweet spot da matriz esforço versus resultado. Tem essa matriz esforço versus resultado, que é muito esforço, muito resultado, muito esforço, pouco resultado, pouco esforço, muito resultado, pouco esforço, pouco resultado. O melhor lugar para estar, que é o sweet spot, é pouco esforço, muito resultado. Então eu tenho procurado trabalhar em coisas que eu consigo dar muito resultado para as pessoas, mas com pouco esforço, porque eu já cansei de me matar de trabalhar. E tem muitos lugares que eu vou fazer consultoria, os caras estão mais preocupados em medir se as pessoas estão trabalhando do que se as pessoas estão dando resultado. E mudar essa cultura eu já considero um grande ganho, mas eu entro para mudar essa cultura para entregar um grande resultado para essas pessoas, não que não é só esse, né, mas que eu já sei que financeiramente vai fazer sentido para a pessoa, né, que eu vou ter que me pagar naquele momento ali, e é sempre esse meu pensamento. Eu vou conseguir me pagar nesse projeto? Não, eu vou conseguir vender e receber o dinheiro desse projeto, mas o cara vai ganhar dinheiro comigo? Se não ganhar dinheiro comigo, não valeu a pena. Então, eu quero me pagar no projeto, não me esgoelando de trabalhar, mas agindo de forma inteligente. Eu acho que tem acontecido bem isso. Tô muito feliz aqui com a Lancei. Putz, tá dando um resultado muito maneiro. Tá sendo muito massa estar aqui gravando. Não só pela experiência de estar aqui gravando nesse estúdio, que é muito massa, mas os relacionamentos, as conexões que têm acontecido, as oportunidades de falar de negócio. Eu gosto de falar de negócio. Isso daqui tá resolvendo um problema da minha casa, que é que minha mulher não me aguentava mais me ouvir falar sobre negócio. Então aqui eu tô podendo falar com pessoas que querem, que gostam de falar. A gente tá aqui gravando, mas a gente, quando não tá aqui gravando falando de negócio, a gente tá em outro lugar falando de negócio, a gente tá sempre falando de negócio. E não só entre a gente, mas entre todo o grupo. Mais os convidados, às vezes o convidado gravou com você, sai ali, a gente ainda conversa mais sobre negócio. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu tenho, assim... Eu até penso, eu já fiz intercâmbio, eu até penso em, quem sabe, uma época da minha vida fazer um outro intercâmbio, mas eu quero fazer minha vida aqui. Eu recebi um convite para morar fora, para trabalhar numa empresa fora. Eu não quis, eu quero ficar aqui no Brasil. Amo trabalhar aqui, amo Brasília. Quero ajudar a desenvolver o ecossistema aqui de Brasília. Sabe, eu acho que é isso que está me pegando agora, assim. Eu me sinto chamado para isso hoje. Tá apoiando o ecossistema e ver gente desenvolvendo, crescendo, ganhando mais dinheiro, fazendo as outras pessoas ganharem dinheiro, porque tem o capitalismo consciente, que eu acredito bastante, né? Tá naquele ambiente do ganha-ganha, onde todo mundo fica feliz, naquela interseção que é bom para todo mundo e que aquilo faz desenvolver. Hoje o empreendedorismo ele é politizado. Eu não gosto disso. Para mim não faz sentido empreendedorismo politizado, que o empresário é do diabo ou o empresário é de direita. Tipo, o que tem a ver? O cara pode ser empresário de esquerda, de direita, aí pode ser empresário comunista, não comunista, e as pessoas começam a discutir empreendedorismo como política, o que não faz nenhum sentido. São coisas diferentes. Sim. Então, não vou me envolver, não quero me envolver com política junto com o empreendedorismo. Quero apoiar o empreendedorismo para que as pessoas se desenvolvam e consigam elas consigam o que elas almejam. E eu acho que esse é um processo transformador. Esse é um processo transformador para o país. Se puder apoiar o país a fazer isso, pelo menos de alguma forma, ou pelo menos o ecossistema de Brasília, eu já fico bem satisfeito. Ótimo. A última pergunta que eu gosto de fazer é, embora aqui tenha sido um ambiente de conhecimento, né, contar história, as coisas que deram errado, o que aprendeu, como é que a gente evita esse erro. Se você fosse dar uma pílula de conhecimento, né, um ponto alto assim, para o cara que está começando a jornada, ou o cara que está um pouquinho atrás aí do que a gente já passou. Tá, vou pensar, porque eu já falei isso, a gente já fez rodada de dica, né, eu já gastei um monte dessas. Mastiga aí, então, enquanto isso... você que está em casa, quer participar,
do nosso programa, tá precisando de ajuda, que eu acho que esse é o ponto alto de tudo que a gente está fazendo, pode fazer um comentário aqui no YouTube, mas hoje eu vou pedir uma coisa diferente. Você vai entrar lá no Instagram, @lanceiessa, e vai entrar num Forms que a gente está disponibilizando para as pessoas que querem participar desse ecossistema. Entra lá, responde esse Forms. É bem simples, tem, sei lá, meia dúzia de perguntas para você responder, para ver como a gente consegue te ajudar de uma forma melhor. Normalmente a gente pede aqui para você mandar uma pergunta, querer tirar alguma dúvida com o convidado, ou comigo, ou com alguma pessoa aqui do grupo. Mas hoje, entra lá no nosso Instagram, tem um link na descrição da página, responde esse Forms, porque ele é um pouquinho mais completo, e aí a gente vai inverter esse polo. A gente vai entrar em contato contigo, vai falar, tudo bom, a gente viu que você está com essa dificuldade, está precisando dessa ajuda, vamos abrir as portas. Eventualmente, relações comerciais já estão surgindo aqui do que a gente está abrindo, mentoria, processo, ajuda, o cara está em captação, cara, a gente tem um acesso a uma cacetada de fundos de investimento, grupos de investidores anjo, até a forma de conseguir isso aí a gente consegue melhorar, acesso a potenciais clientes, a equipe, a gente está muito conectado à galera das universidades também, então entra lá no nosso Forms, preenche lá essa pesquisa, é uma pesquisa rápida, mais uma vez, para a gente entender o que vocês querem, o que vocês estão precisando, e assim a gente vai conseguir ajudar melhor. É isso aí. Tem que se conectar no ecossistema, né? Se não se conectar no ecossistema, realmente não vai dar para fazer ali do porão de casa, isso é um sonho, assim. Sim. Então, preenche lá, você vai se conectar no ecossistema, a gente vai entender suas necessidades e vamos mover o ecossistema para ele funcionar, que é o nosso objetivo, né? É isso que a gente estava falando isso agora. Falar de uma dica, eu pensei em uma aqui, nova, que inclusive a gente foi fazer aquele palpite lá, tem um evento chamado Palpite, que as pessoas vão lá fazer pitch e treinar pitch para poder fazer algum evento, alguma coisa e melhorar o seu pitch. E no palpite, geralmente as pessoas vão fazer o pitch para investidores. Sim. Normalmente. Alguns fazem para venda, outros para investidor. Então, alguns querem captar cliente, outros investidores. E o que eu percebo é que as pessoas querem investidores sem nem ter um negócio. As pessoas querem investidor antes de ter uma empresa, antes do negócio estar vendendo. Então, será que é um investidor que você quer? Ou será que você quer um sócio para trabalhar junto contigo e conseguir seus clientes? Ou será que você quer cliente? E que, na verdade, o que você precisa é ir atrás de cliente. Porque se o seu investidor que vai trazer os clientes, então ele é um sócio seu ali, né? Só que se você não tem nada, por que ele vai trazer para você esses clientes, né? Ele pode trazer para outras pessoas. E aí, nesses palpites, a gente fica muito claro quando a pessoa está fazendo um pitch para cliente, só que ela está, no final, fazendo uma chamada para ação de investidor. Então, ele pede investimento, só que ele precisava era de cliente. Então, é claro, você só precisa de investidor para você poder crescer de alguma outra forma. Agora, se você está precisando pagar conta, se você está precisando contratar alguém, você não precisa de investidor. Não é aí que você vai resolver o teu problema. Você vai resolver o teu problema vendendo, tendo cliente. E aí é uma forma muito mais saudável, inclusive. Sim. E você vende a empresa mais cara, inclusive. Você vende a empresa mais cara, você escolhe se você quer vender ou não. Né? Então você vai ter lá uma base de clientes, vai crescer, vai entregar valor, vai ter MRR ou não, né? Dependendo do seu modelo de negócio, mas melhor que sim. E com isso você vai construir sua carteira de cliente, vai desenvolver, vai crescer. E aí no momento que fizer sentido trazer um investidor, e aí qual que é esse momento que faz sentido trazer um investidor? Então como que você faz para saber se você precisa do investidor ou não? É aquele momento em que você, mais aquele investidor, vão conseguir trazer muito mais dinheiro. Então, se o seu investidor ele tem uma demanda reprimida, ele vai conseguir, e ele se conectar com o seu business, essa demanda reprimida vai vir para você, o que vai acontecer? Ele vai investir em você, então você vai ter um valor de mercado, vai te trazer todos aqueles clientes, você vai crescer, porque você vai atender esses clientes, e você vai ter outro valor de mercado. Esse crescimento, o cara ganhou na sua valorização de empresa. Então, para ele faz sentido ser teu sócio. Então, faz sentido ele te trazer esses clientes. E aí, esse é o momento que faz sentido trazer investidor. Se não é esse o momento, talvez melhor esperar um pouco, melhor ir para venda,
vende bastante. Passar por um processo de aceleração. Passa por um programa de aceleração, faz umas mentorias, conversa aí com a gente, mas não vai ficar... Porque eu perdi muito tempo captando cliente. Sim. Captando investidor. E eu aprendi a captar investidor. É um processo de vendas igual o outro. E eu fiz eu consegui vários investimentos. Mas isso não fez a minha empresa ficar melhor nem um pouco. Não ajudou em nada. Um monte de dinheiro na conta. E acaba rápido. Sim. Aí você levanta lá 200 mil, dá 3 meses, acabou. Você fala, eita. Eu sabia disso e bem no começo da nossa conversa eu te perguntei, quanto tempo você queimou o dinheiro lá, dos 1 milhão e cacetado? 200 lá. Queima rápido, o dinheiro vai muito rápido. É mais quando você tem disponível, né? É que nem aquela coisa que quando você ganha pouco, aí você não tem dívida, aí você começa a ganhar muito, você começa a ter uma dívida imensa, aí você fala, meu Deus, mas por que aumentou a minha dívida tanto, né? Se eu ganhei mais dinheiro. O dinheiro vai embora muito rápido. As pessoas fazem de tudo para pegar teu dinheiro. Sim. Essa é real. As pessoas estão ali querendo pegar teu dinheiro. Então, você tem que zelar por ele e o caminho é o contrário. Eu vou ganhar dinheiro e eu vou trazer um investidor para poder ganhar mais dinheiro. Sim. Acho que é isso. Essa é a minha dica. Top. Cara, obrigado. Obrigado por ter participado. A gente tá sempre junto aqui, então a gente tem um monte de programa junto, mas quis fazer um momento especial, né? Eu quero trazer os meninos aqui, todo mundo eu lancei, pra gente ouvir um pouquinho da história de todo mundo. Mas queria também te agradecer, porque isso que a gente está fazendo hoje, esse espaço que a gente está abrindo, as mentorias que a gente já está fazendo, as ajudas, as oportunidades que a gente está criando para as pessoas que estão participando disso, são fruto daquela sua ideia maluca que você falou assim, bicho, vamos fazer essa parada e tal, mas a ideia realmente não serviu para nada. Quando você falou, cara, a equipe que está por trás disso tem um problema que fez parte da história, que faltava um espaço de comunicação, precisava de ajuda e não tinha ninguém no ambiente disposto a ajudar. Não porque essas pessoas não existiam, mas porque não tinha onde ajudar. E foi dor para mim, foi dor para você. A gente sofria na mesma época. Era terrível, terrível. E eu sou muito grato pelo convite e pela oportunidade, então queria te agradecer, né? Tá gravado isso aqui, vai ficar para sempre, para a eternidade. Mas obrigado por ter me chamado. Obrigado pelo convite, pelo programa. Primeira vez que venho como convidado aqui, né? Outra vez eu vim como intruso. Mas então, obrigado pelo convite, participar do FOCUP. Muito massa estar aqui nesse programa. Todo mundo tem tragédia, né? E compartilhar faz a gente ver a humanidade de todo mundo, como todo mundo é cheio de falha. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aqui. E agradecer também a parceria. É muito difícil alguém comprar nossa bronca e chegar do nosso lado e ir junto. E foi isso que você fez, é isso que a gente está fazendo aqui junto. Estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo também. Então, tamo junto, é isso aí. Valeu. Até mais. Então é isso, galera. Obrigado aí por terem participado. Tamo junto e tchau, obrigado. Até o próximo.